Olá a todos, me chamo João Terêncio e hoje vou apresentar para vocês a minha implementação da calculadora RPC em Python. Basicamente, a proposta do trabalho é simular uma calculadora do modelo cliente-servidor, onde nesse tipo de arquitetura o cliente envia uma requisição com os valores e as operações desejadas e o servidor ele é responsável por processar essa operação e devolver o resultado. Para implementar isso, eu fiz em Python, utilizando a biblioteca XML RPC, que já faz parte da biblioteca padrão da linguagem. E com ela é possível recriar chamadas de procedimentos remotos em que o cliente executa funções que na verdade elas estão rodando em um servidor. Bem, eu organizei o projeto em dois arquivos principais. Um é o server calculadora e o outro é o cliente calculador. Bem, no arquivo do servidor, eu criei uma classe chamada calculadora RCP. Dentro dessa classe, eu defini os quatro métodos que representam as operações básicas da calculadora, que nesse caso são soma, subtração, multiplicação e divisão. Cada um desses métodos recebe dois parâmetros, que são os números, e eles retornam o resultado da operação correspondente. No caso da divisão, eu cheguei até a fazer um tratamento especial, que se o segundo número for igual a zero, o servidor ele gera uma mensagem de erro, porque não é possível dividir por zero. Ainda no servidor, eu inicializo o serviço RCP utilizando o Simple XMLR RPC Server, definindo o host como localhost e a porta 8000. Em seguida, eu registro a classe da calculadora no servidor e isso faz com que os métodos da classe ficam disponíveis para serem chamados remotamente pelo cliente. Depois disso, o servidor ele entra em execução contínua com o server forever e ele fica parado aguardando a requisição do cliente. Indo aqui para o meu arquivo do cliente, eu criei a conexão. Deixa eu subir aqui. Eu criei a conexão utilizando o endereço localhost 8000. Em seguida, eu montei um menu simples no terminal com as opções de soma, subtração e multiplicação, em que o cliente pode escolher. Quando o usuário escolhe uma operação, o cliente lê os dois números digitados e faz uma chamada remota para o servidor. Por exemplo, se o usuário escolher soma e o cliente chamar o servidor, ponto somar A e B, apesar de ser uma chamada local, quem realmente executa essa função é o servidor em si. Depois que o servidor ele processa a operação, ele devolve o resultado ao cliente, que apenas exibe o valor na tela. Então, resumindo, o cliente ele é responsável pela iteração com o usuário e pelo envio da requisição, enquanto o servidor ele fica responsável pelas operações matemáticas e pelo retorno das respostas. Bem, agora eu vou mostrar aqui uma utilização simples. Só deixar aqui já nos conformes. Aqui eu já inicializei tanto o cliente quanto o servidor. Agora a gente vai testar cada uma das quatro operações. Então, por exemplo, se eu vou aqui no cliente, escolho soma e digito 20 mais 40, o servidor ele deveria nos retornar 60. A gente consegue ver aqui que uma chamada chegou, a gente teve um post de sucesso e o resultado da nossa soma foi 60. Mas, por exemplo, se eu for escolher subtração e botar 40 e 20, o nosso resultado deveria ser 20. Aqui conseguimos ver que o resultado foi 20. Perfeito. E a gente agora pode testar uma multiplicação. A gente pode botar 10 e botar um 20. Nosso resultado deveria ser 200. E por fim, a divisão. A gente pode botar 10 dividir por 2. Deu 5. E a gente também pode testar o caso de erro, que se a gente for dividir 10, por exemplo, por 0. Opa, sem querer, eu esqueci de selecionar a opção de divisão. Divisão, botar 10 dividido por 0. A gente obteve o erro do servidor falando que não é possível dividir um valor por 0. Bem, esse foi meu trabalho. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês e muito obrigado pela atenção.